Queridos irmãos em Cristo, que a paz de nosso Mestre Jesus domine o cenário de nossa reconciliação diária através do Evangelho. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre essa passagem evangélica que diz: aquele que se eleva será rebaixado. Esta fala de Jesus encontra-se no capítulo 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é bem-aventurados os pobres de espírito. Expressa pelo Mestre no antológico Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Três contextos deram origem à reflexão contida neste capítulo 7 do nosso Evangelho. Três contextos evangélicos. O primeiro vem de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, em que Jesus responde à indagação dos discípulos de quem seria o maior no reino dos céus, tomando uma criança por exemplo. E o texto traz dois verbos importantes à nossa reflexão: converter e tornar-se. O segundo contexto também está em Mateus, só que no capítulo 20, versículos de 2 a 8. E nele podemos identificar talvez o primeiro caso de nepotismo na história da humanidade depois de Jesus, quando a esposa de Zebedeu pede a Jesus dois lugares de destaque, dizendo ao mestre: manda que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. O terceiro contexto evangélico vem de Lucas, lá no capítulo 14, versículos de 1 a 7 e versículo 11. E nele Jesus se vale de uma circunstância passível da crítica humana naquela época, que era de almoçar na casa de um importante fariseu, para ensinar que todo aquele que se elevar será rebaixado, numa crítica direta aos que desejavam os primeiros lugares naquele almoço. Podemos então perguntar-nos: o que há de comum nas três narrativas? Sem dúvida, apenas uma resposta: a humildade. Exatamente. A humildade transita nos três contextos evangélicos que dão suporte a esta reflexão do capítulo 7. Quando nós pesquisamos o assunto humildade na literatura espírita subsidiária, na língua portuguesa, encontramos 43 textos que abordam essa virtude crística. A maioria deles da lavra mediúnica do benfeitor Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, que sem dúvida é o maior comentarista do Evangelho de Jesus, a ponto de gerar a criação da coleção O Evangelho por Emmanuel, com comentários aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, além das cartas de Paulo e dos Atos dos Apóstolos. Nesse manancial, mergulhamos, como de costume, na tentativa de construir a nossa reflexão. Não por acaso, a lição faz parte do capítulo Bem-aventurado os pobres de espírito. Relembrando
que bem-aventurado é todo aquele que usufrui de estado de santidade e graça celestial. Mas nós precisamos observar e relembrar que, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, aqueles de pouca inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Mas por que Jesus teria dito isso no antológico sermão? Precisamos compreender que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente autoconceito de si próprios e da sua superioridade. São pessoas que se acham acima dos demais, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a própria divindade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E mais, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si mesmo do que em Deus. Então, isso é algo que nós devemos refletir com muita firmeza. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam o homem de Deus. E o orgulho está entre os vícios que dele afastam a criatura. Dele, Deus. Isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra a divindade. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, mas rico em qualidades morais. As máximas decorrentes desses três contextos evangélicos decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Por isso que ele formulou a frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. E para elucidar a questão da simplicidade do coração, ele toma a criança como um tipo desta simplicidade e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, aquele que não tem nenhuma pretensão em alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Aquele que não quer nem ser superior, muito menos infalível. Essa ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima de Jesus: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior.
e que é complementado numa outra máxima do Mestre, quando ele diz: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Quem se humilha será exaltado, quem se eleva será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra. E bem pequenos. Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, no reino espiritual, são pequenos. Recordemos o episódio narrado na instrução do espírito da rainha de França, constante lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, de nosso Evangelho, em que a rainha desencarnada afirma no item 8 deste capítulo: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então esse desabafo do espírito rainha de França dá a dimensão exata do que acontece no plano espiritual quando para lá regressam aquele que foi profundamente exaltado na terra, mostrou-se superior, e aquele que foi humilhado mostrou-se numa condição não superior. E aí nós podemos perguntar: o que levamos quando desencarnamos? O que levou a rainha de França quando desencarnou? Eu gosto muito da resposta da confreira espírita Vera Jakubowski. Ela diz: a única mala que levamos para o mundo espiritual após nosso desencarne é a essência de nossa bagagem, que são as nossas próprias conquistas. Conquistas espirituais, não conquistas materiais. As conquistas materiais todas ficarão e serão objetos, talvez até, de grandes disputas entre os familiares em torno do espólio. Os grandes no plano espiritual, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui aquilo que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida. Tiveram de deixar aqui a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo. Chegam sem nada, mala vazia. Tal como náufragos, que perderam tudo, até as próprias roupas, no naufrágio. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam posições elevadas descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Daí Jesus ensinar dizendo:
Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então essa conquista não é graciosa, ela vem por merecimento. A exemplo do anatomista, dissequemos essa fala de Jesus na busca incessante das lições de libertação e esclarecimento que o Evangelho nos proporciona. Reflitamos na primeira frase: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares. Não raro têm os homens a necessidade da primeira posição. Não é raro isso acontecer. Desejamos o melhor lugar no cinema, no teatro, no restaurante, no trabalho, nas relações sociais, na casa espírita. E duas nódoas ficam na criatura que tem essa conduta, essa atitude. O destaque, a necessidade do destaque, que é o contraponto da humildade, e o egoísmo, ao se considerar melhor que os outros. O que acontecerá à criatura que assim agir durante a sua existência, quando ela chegar no plano espiritual? Eu encontrei a resposta no capítulo 26 da obra Agora é o Tempo, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier. Essa resposta diz o seguinte: e porque o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu, paciente. Na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Temos as da paciência, da disciplina, do espírito de serviço, a de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a última é a mais difícil de todas. E qual é a última? Indagou o discípulo atento. O mentor respondeu em tom decisivo: a última prova, no aperfeiçoamento de cada um de nós, é a humildade. Mas não basta apenas ser humilde. Ele aponta as outras virtudes necessárias, que, aliás, são em maior número do que essas que ele cita: paciência, disciplina, espírito de serviço, de auxílio, etc. O segundo texto da fala de Jesus diz assim: nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Ser obrigados a descer. Portanto, alguém chegará e dirá: saia daí. Emmanuel, no capítulo 24 da obra Pensamento e Vida, ele diz algo que é importante de utilizarmos para a compreensão desta segunda frase de Jesus. Ele diz: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, do ego, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha que interessante.
O nosso eu precisa ser humilde. Nada que nós temos é nosso, é tudo empréstimo. Se nós acharmos que as coisas que temos nos pertencem, nós nos colocamos dentro de uma prisão, de uma cidadela de ilusão. E aí a gente vai achar que a vida é o que a gente tem. Já referimos anteriormente a lição presente no nosso Evangelho e também no Livro dos Espíritos, na qual muitas vezes, numa determinada reencarnação, experimentamos um grande revés. Por não termos bem exercitado uma posição ou uma virtude na reencarnação anterior. A lei de causa e efeito agindo em nosso favor, em favor do nosso crescimento, da nossa evolução. Ou seja, numa determinada reencarnação, nós tivemos dinheiro e poder, mas fomos egoístas e soberbos. A lei de causa e efeito reclama reparação, sem a qual a evolução se torna impossível. E aí, reencarnamos pobres e sem poder algum. Por isso que Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, encerra esse texto da obra Pensamento e Vida de forma extraordinária. Ele diz: humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Vigorosa essa observação de Emmanuel, chamando a humildade de independência, de liberdade interior. E ele diz mais: cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sob os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Então ele apresenta 3 estratégias. Não ficar preso, dar no caminho do mundo o que tem de melhor em si mesmo, ser luz, iluminar a si próprio e aos outros, esquecer o mal que porventura lhe aconteça, e aí a prática do perdão, e todos os dias em que pese a condição de pecador, de quem erra, recomeçar alegremente a tarefa do amor. A tarefa do amor chama-se caridade, que é o amor em movimento. Caridade material, caridade espiritual, caridade moral. Caridade comigo, caridade com o próximo. No almoço na casa do fariseu, melhor dizendo, muitos desejaram os primeiros lugares. E Jesus, então, aproveitou a circunstância para ensinar-lhes uma lição de etiqueta social. As palavras de Jesus eram primeiramente a lição da etiqueta social. Porque ninguém que seja convidado para um banquete deve ir se assentando onde bem queira. A etiqueta estabelece que se aguarde o direcionamento do mestre de cerimônia ou de quem às vezes lhe faça. Era a exortação do mestre também um ensino essencialmente voltado para o espírito. Na narrativa evangélica não há o nome do fariseu onde Jesus vai fazer a refeição. Era no dia de sábado. Ele já tinha curado um hidrópico, o que já levantou uma celeuma danada entre os judeus, porque não se trabalhava aos sábados, e ele curou. Depois ele vai e entra na casa do fariseu para comer. Era comum naquela época, aos sábados, somente as pessoas mais abastadas convidarem os amigos para uma refeição.
Nós precisamos entender que somente quem abriga dentro de si mesmo a humildade cresce de forma autêntica, progredindo. E essa postura Jesus teve na qualidade de modelo e de guia, quando ele disse: estou entre vós como aquele que serve, o grande servidor. Recordemos quando ele lava o pé dos apóstolos na ceia da quinta-feira que antecedeu a sua crucificação. A lição não apela somente para a humildade, neste caso do almoço, mas também para a boa educação. Mas a lição da humildade era o ponto-chave da fala de Jesus. Esse ensino expressa uma verdade bíblica que pode ser conferida por toda a Escritura. Tivemos vários personagens bíblicos que provaram na prática esse ensino. Por exemplo, exaltados que foram humilhados, como a princesa Jezabel, o rei Nabucodonosor, Herodes Agripa I, e que estão em relatos do Velho Testamento. Mas temos também criaturas que foram humilhadas e que terminaram exaltadas, como José no Egito, que depois de reencontrar seus irmãos, os perdoa. Ana, mãe de Samuel, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 a 20, que diante do Senhor humilhou-se em favor da gravidez que era desejada pelo seu marido Elcano. E o próprio publicano, descrito no Evangelho de Lucas, aquele que reconhecia suas imperfeições diante de Deus. Está lá em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Esses são exemplos de criaturas que humilharam-se, mas foram exaltadas. Humilharam-se na terra, foram exaltadas no plano espiritual. De forma conclusiva, pensemos que se o Senhor das Estrelas, o Cristo, assim se posicionou, por que ainda nos magoamos tanto quando não recebemos as deferências dos homens? Por quê? Por que ficamos tão decepcionados, tristes, às vezes até bravos? Sirvamos sempre. Deus, que a tudo vê e tudo sabe, conhece exatamente o lugar onde precisamos estar. Ele é a justiça suprema, ele nunca se engana. Pensemos nisso e vivamos melhor, menos preocupados com o olhar dos homens e mais atentos ao que o Senhor da vida tem a ofertar a cada um de nós. Esperando ter contribuído, ainda que de forma modesta, para o entendimento desta lição do Evangelho, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.